Boa tarde, amigos. Aproveitando novamente essa oportunidade de fazer um vídeo. Hoje eu vou estar falando novamente desse livro, o livro que mudou minha vida, o livro que me direcionou num caminho bom como ser humano, que busca as coisas corretas, que tem buscado todos os dias santidade, que tem buscado coerência, que tem buscado viver em família, com união, com amor verdadeiro. Esse livro que nos direciona para algo mais puro, que é o nosso Senhor Jesus, que nos direciona para Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, traz uma passagem interessante que Paulo escreveu aos Romanos, que é sobre a justificação. Diz assim no versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. É nisso que nós esperamos. Esperamos algo maior, esperamos sempre algo de bom que vem de Deus. Mesmo que com tribulação possa vir, que tribulações possam vir na nossa vida, até as tribulações nos ajudam. Primeiramente, é mediante a fé no Senhor Jesus que nós temos paz com Deus. Nós não temos a capacidade própria de chegar até Deus, por mais que façamos promessas, façamos votos, façamos combinados com Deus, isso não resolve uma situação de inimizade que o mundo tem de Deus. Por que inimizade com Deus? É porque o Espírito, ele luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Ou seja, tudo que é carnal luta contra as coisas espirituais. E Deus é Espírito. Então, toda vez que nós tentamos fazer carnalmente alguma coisa, tentamos usar a nossa própria força física para fazer alguma coisa, a carne luta contra o Espírito. Então, a gente só luta contra o inimigo. Então, por isso que nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus porque toda vez que usamos a carnalidade, nós lutamos contra Deus. Agora, quando somos justificados pela fé, há algo bonito que diz no versículo 6, é que o Espírito Santo nos é outorgado. E é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que vivifica o nosso espírito. E aí passamos a também ser seres espirituais. Aí passamos a ter paz com Deus, porque Deus comunica, o Espírito de Deus comunica no Espírito do homem quem é Deus, quem é Jesus e como ter paz com Ele. Por isso que o ser humano, religiosamente, ele buscando religião, ele buscando ritos, rituais, por mais sofisticado que seja, é impossível ele ter paz com Deus. É impossível, porque só mediante a graça, a fé em Jesus, que nós temos essa justificação. Mediante essa justificação, nós temos paz com Deus. Mediante a justificação, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Vamos mostrar aqui no capítulo 6, diz o seguinte, assim, no versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Perdão, um pouquinho mais atrás, no versículo 5, não no 6. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo, ele nos foi outorgado, ele nos foi direcionado, e aí nós temos essa paz com Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos foi outorgado, ou seja, nós temos o direito de recebê-lo pelo Senhor Jesus, por crer, pela fé nessa graça. Então, existe uma outra forma da pessoa ter o direito de receber o Espírito Santo? Não, é impossível. Você não consegue, a não ser através dessa fé em Jesus, de você ter o direito, outorga é direito de receber o Espírito Santo. Nós temos esse direito, que na realidade eu classifico como muito mais que direito, é honra, porque nós temos a honra de sermos templo do Espírito Santo dentro da gente, mesmo ainda na situação em que vivemos e mesmo mediante a todos os pecados que nós temos. Por que nós recebemos o Espírito Santo dentro? Primeiro, para ele testificar em você o amor de Deus. Para você entender que Jesus Cristo, ele pode purificar de todas as coisas. Por isso que o Espírito Santo vem em você, mesmo somente fraqueza.
seus momentos ímpios, nos seus momentos de impiedade. Ele é colocado em você e você é restituído, você é restaurado. E a partir desse momento, você começa a produzir obras espirituais. Você começa a produzir aquelas coisas, o que agrada a Deus. Porque só através disso, através do Espírito Santo, disso, não dessa pessoa magnífica, que é o Espírito Santo, é que nós temos paz com Deus e que nós começamos a produzir o fruto do Espírito. O fruto, que na verdade o fruto do Espírito é produzido em nós, através do Espírito Santo, que é bondade, mansidão, domínio próprio, porque você pode ver, então quer dizer que no ser humano não tem nada de bom. Jesus deixou um exemplo bem claro. Quando alguém chegou e falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, quem é bom, senão ao Pai? Nem ele aceitou ser chamado de bom, porque naquela condição humana, Jesus queria mostrar que o ser humano, por si só, tentando fazer as coisas por ele mesmo, ninguém é bom. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos produzir um fruto de bondade. Nós podemos ter um coração bondoso, nós podemos ter domínio próprio, nós podemos ter temperança, nós podemos ter um monte de coisa que é nos dada através de um fruto que o Espírito Santo produz em nós. E como que vai produzir esse fruto de bondade em você? Modificando a sua mente. Ele não vai mudar a sua mente, não vai tirar o que tem de ruim e pôr bom, não. Ele vai te mostrar o caminho correto. O que você deve fazer, o que é certo. Você começa a ter visão nas escrituras, porque a escritura, eu classifico ela como 100% espiritual. A pessoa pode tentar ler ela e tentar interpretá-la carnalmente, mas ele sempre vai desviar da verdade. Porque ele vai ter que sustentar uma mentira que de um versículo só que ele pegou para o resto da vida. E quando você lê ela espiritualmente voltada para Deus, quando ela te é revelada, quando ela vai sendo te dada aos poucos, você vai entendendo e compreendendo quem é Deus na sua vida. Como é que a graça funciona na sua vida. A graça modifica a sua mente. A sua mente restaura o seu coração. O seu coração restaura todo o seu membro, até o teu olhar, porque fala que se o olho do homem não for trevas, todo o corpo será trevas. Jesus fala na passagem, porque na realidade você começa a ver as coisas com bondade, porque o Espírito Santo produziu esse fruto em você. Mas atenda para a graça. O homem não é capaz de chegar mediante Deus sem o Senhor Jesus, porque só ele morreu. E tem um versículo 7 fala o seguinte, que um homem que poderia morrer por um bom. No versículo 7 diz o seguinte, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Bom, mas eu acabei de dizer que não existia nenhum homem, nenhum homem bom sequer. Então por que a Escritura fala que pelo bom poderia morrer? É a interpretação humana do que é bom. Porque o ser humano poderia querer morrer por alguém bom, porque ele seria bom em uma área e às vezes em outra não. Mas por um justo, por que não gosta? Por que ninguém morre por um justo? O justo, ele tira o que é errado de você, ele te confronta com o que você está fazendo errado. E toda vez que nós somos confrontados, nós tendemos a levantar um escudo. Quando somos confrontados, nós não deixamos as pessoas entrarem. Por exemplo, deixa eu exemplificar isso. Quando ele te mostra, por exemplo, Paulo falou assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe dia e noite para se sustentar e sustentar os outros. Para uma pessoa que está acostumada a ganhar só com falcatruas, perverter o direito dos outros, você acha que ele vai querer voltar a trabalhar? Quando ele for confrontado, ele vai querer aceitar isso numa boa? Não, ele se fecha automaticamente. Ele não quer, o ser humano nunca quer mostrar para o outro o que ele tem por dentro. Mas quando o Espírito Santo mora em você, ele revela para você mesmo o que você tem no seu coração, se você se abrir para ele. Que o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer isso. É isso que a graça faz com o homem. A graça transforma um homem mau de volta no estado de semelhança a Deus. Ele transforma um homem mal em um homem justo. Por quê? Porque ele é justificado por Cristo. Toda vez que você vai fazer ou você vai transgredir, você tem um ser dentro de você, o Espírito Santo dentro de você que te mostra, te direciona no seu pensamento realmente que isso está errado.
E se você realmente ver a luz das Escrituras, você começa a entender o quanto que sua vida pode ser transformada. Porque esse livro, na realidade, primeiramente, esse livro na realidade, transforma todo mundo. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar. Por que eu digo que ele é olhar carnal e não pode ser lido? Todo mundo que lê o Velho Testamento que fala comigo assim, nossa, mas o Velho Testamento só tem guerra, só tem maldade, Deus destruía todo mundo, isso é mal. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia até quando chegaria o Novo Testamento. Mas por que ele deixou o Velho Testamento para a gente? Para a gente entender passo a passo como ele transformaria, como ele selecionaria um povo. O povo hoje que vai ser justificado por Cristo. E até hoje nós lutamos. Até hoje o mundo luta contra a maldade. Se olhar, vamos dizer assim, numa comunidade mais justa, ela luta para não entrar a droga, ela luta para não entrar a criminalidade, ela luta para não entrar o desamparo às pessoas mais pobres, porque ela acha que isso é justiça. Mas vamos olhar com o olhar do outro. O que é criminoso? Para ele é injusto você não deixá-lo roubar. Então ele poderia olhar e falar assim, aquela comunidade é injusta demais, e vai me obrigar a trabalhar. E na realidade o pecador sempre vai olhar a obra de Deus com um olhar injusto. Deus é injusto. Por isso que o livro dessa Bíblia, ela não consegue ser mostrada para a gente com um olhar carnal. O ser humano olhando a Bíblia com um olhar carnal, ele dá uma virada na cabeça e fica de paranoia, porque fala assim, Deus é injusto. Não, pelo contrário, Deus é justo. E às vezes o ser humano procura o que é bom. Deus também tem bondade. Deus é misericordioso. Deus é perdoador, mas ele é justo. E quando ele é justo, ele faz o correto. E o correto sempre desagrada o transgressor. Porque aquele que está agindo no errado, a justiça machuca ele. Por isso que as pessoas ficam tão chateadas quando falam, salvo pela graça. O ser humano está acostumado a trocar, a barganhar, a buscar coisas. Por exemplo, eu faço para você se você me der isso. Deus ele só pediu uma coisa. Crê no Senhor, seu Deus, de todo o teu entendimento. Foi mais ou menos, onde está isso? Isso está em... no Mateus 22, 37, assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Essa na Almeida Corrigida Fiel. Tem algumas traduções que traz no seu entendimento. Bom, Deus pediu, por que Deus pediu para você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento? E disse um segundo mandamento semelhante a esse, amará o teu próximo a ti mesmo. Mas por que Deus pediu isso para a gente? Só quando nós conseguimos voltar nosso pensamento para Deus, nosso coração para Deus, a nossa força para Deus, é que nós desviamos dos caminhos maus. Porque eu mesmo, Arlindo, se não for o fruto do Espírito Santo em mim, eu não tenho nada de bom. Se eu deixar a minha ira extrapolar e se tornar em pecado, eu só faço coisa ruim. O ser humano ele parte para isso. Agora, quando ele deixa o Espírito Santo agir, ele tende às virtudes do Espírito. Ele tende a pensar 2 vezes, ter domínio próprio. Ele tende a sofrer o dano, como Jesus disse, né? Se houver uma disputa entre você e seu amigo, porque você não aceita o dano, às vezes ele até aceita o dano, porque ele entende que com isso ele vai ganhar mais. A Bíblia transforma o ser humano. A graça veio para salvar o ser humano. O Espírito Santo, que foi otorgado através dessa graça, veio para mudar, direcionar o seu pensamento, transformar a nossa mente na mente de Cristo. Porque imagina Jesus morrendo na cruz. Ali ele estava sendo justo, não bom. Porque ele não morreu só por você e por mim. Ele morreu pelo usuário de droga, ele morreu pela prostituta, ele morreu pelo assassino, ele morreu para todo aquele que vive no caminho torto, ele morreu para todos aqueles que aceitarem ele mediante a fé. Ele não morreu só pelo bom, ele morreu por todos. E muitos vão dizer, mas morrer por um assassino? Qual que é a vantagem nisso? O bom vai dizer isso.
O justo vai falar assim, eu fiz a vontade do meu Pai. Essa é a justiça de Deus. Eu vim para morrer por todos. Tiver que ser pelo assassino, ok. Mas tinha uma única petição para isso. Para o assassino ser salvo, mediante a fé em Jesus. Para o mentiroso ser salvo, mediante a fé em Jesus. Até para o bondosozinho ali, que é bondoso, mas eu classificaria um parceiro de hipocrisia, porque é bondoso quando convém a ele. Qual a condição de ser salvo? Mediante a fé em Jesus. Porque mediante a fé em Jesus ele tem paz com Deus. A paz de Deus nos é confiada mediante a fé. E como que nós temos certeza que nós temos a paz? Esse amor nos é derramado através do Espírito Santo, como diz no versículo 5 do capítulo 5 de Romanos. Não existe outra forma de buscarmos coisas diferentes. Você pode tentar chegar à lua, a outro planeta, pode fazer um altar na lua para ver se está mais alto, para ver se Deus vê melhor. Você pode fazer o que você entender da sua força. Isso não te dá paz com Deus. Te dá paz com Deus é quando você parece que perdeu o controle, mas na realidade você tem controle absoluto, porque você busca naquele que é capacitado para te direcionar no caminho correto. Imagina, se o Espírito Santo é Deus, ele não sabe o seu futuro, mas ele é tão justo a ponto de não te contar o seu futuro. Para que você não vanglorie, para que você não desanime, que pode ver que no final, pode ser que daqui a um ano você passe por um problema mais sério. Mas ele vai estar com você. Ele disse que não nos deixaria um órfão, que não enviaria o Espírito Santo, estaria com nós em todos os dias. Ele vai passar com você nesses momentos ruins. É isso que a graça traz para o ser humano. A graça não traz mais sabedoria, a graça não traz maior importância, não é isso que a graça traz. A graça traz paz com Deus. E paz com Deus te dá condição de andar no caminho. E ele deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, o caminho é Jesus. E o pessoal pode tentar de todas as formas explicar a Bíblia de outra forma, pode pegar um textozinho ali isolado, mas só o Espírito Santo vai te mostrar dia a dia o que você precisa. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você se torna próximo de Deus. Só um recadinho. Ler a Bíblia sem praticá-la não adianta nada, tá? Você é apenas ouvinte. E Deus não quer pessoas que sejam apenas ouvintes. Deus quer pessoas que sejam transformadoras desse mundo. Para isso você precisa ler a Bíblia, abrir o canal para ter paz com Deus, ter esse caminho com o Espírito Santo e praticá-la. Porque a Bíblia te mostra que você deve ler, você deve orar, você deve cultuar, você deve louvar. Tudo isso você deve fazer com Deus. Porque quando você tem paz, você tem celebração. Olha só. Você está em guerra. Vamos falar do mundo humano hoje. Está lá guerreando, aquela coisa toda. Mas de repente a guerra acabou. O que o pessoal faz quando a guerra acaba? Festeja. Festeja, pelo menos imediatamente. Então nós podemos festejar quando tem paz com Deus, festejar perante Deus. Nós podemos glorificar, nós podemos ter tudo aquilo que nós não tínhamos antes. Antes nós buscávamos Deus, um Deus mau. Hoje nós temos Deus, um Deus justo. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vou deixar um recado para vocês. Não desanime de ler a Bíblia, não desanime de praticá-la. Isso não é você acordou hoje e fala, sou bom de Bíblia, sou bom de praticar as coisas de Deus, não. É um passo cada dia. Não desanima, você tem muito tempo, mas não perca tempo nesse muito tempo. Um pouquinho cada dia, ok?